Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça e Papo Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. Vamos falar sobre o caso Flor de Lis. Pois é, pessoal, tem novidade aí sobre a Flor de Lis, né, pessoal? Vocês que acompanharam aí comigo toda a trajetória aí do que aconteceu com a Flor de Lis, né, pessoal? E vamos falar sobre o estado de saúde dela. A advogada dela garante que ela teve um AVC lá na cadeia, né, galera? É aquilo, né? E desculpa, mas a gente tem que falar, né? Galera, na hora de cometer crime, não tem nenhum problema de saúde. Então, tudo bem, tá tudo lindo e maravilhoso. Mas esse pessoal que tem dinheiro, eles cometem crime, logo já querem meter atestado e levar o seu cliente para ficar em casa, né, pessoal? Não querem deixar na cadeia, né? As outras pessoas todas têm que cumprir as suas penas na cadeia. Agora, os ricos, esses aí não querem cumprir, querem tudo meter atestado e ficar em casa, né? Me desculpa com todo respeito, mas sinceramente, essa não vale, né? Inclusive, a própria Secretaria Penitenciária aí diz que isso não é verdade não, né, pessoal? Vamos ver o que diz a respeito aí. Defesa de Flor de Lis diz que ex-deputada sofreu um AVC. A Secretaria nega, né? Pessoal, aqui a revista Isto É, né? A parte eletrônica, né, pessoal? A versão eletrônica da Isto É, né? A advogada Janira Rocha, que representa a Flor de Lis dos Santos, afirmou que a ex-deputada sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, dentro da unidade prisional Talavera Bruce, onde está presa desde agosto de 2021, por envolvimento na morte do marido do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, no entanto, nega que a pastora tenha tido um AVC. O estado da pastora é realmente grave e inspira cuidados urgentes, informou Janira em um vídeo divulgado nas redes sociais. De acordo com a advogada, Flor de Lis foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento, a UPA, no complexo penitenciário de Jericinó, onde ela está cautelada, né, a pessoa está presa, que não teria estrutura para atender o caso da ex-parlamentar. Tem dos outros, por que não tem dela? E defendeu a transferência dela para uma outra unidade de saúde, o que não não é plausível, né, pessoal? É questão de igualdade, né? Fere o princípio da igualdade aí, né? Tem que receber o mesmo tratamento dos outros presos, né? Não achamos justo que ela viva essa situação. Achamos, inclusive, que ela deveria estar em casa. Uhum. Numa prisão domiciliar, onde ela poderia ter a atenção dos seus familiares e os outros presos. Se for assim, vai ficar todo mundo em casa, todo mundo em prisão domiciliar, minha amiga. Desculpa, doutora Janira Rocha, com todo respeito, mas não convence não. Mas, nesse momento, o nosso foco é sua transferência para uma unidade de saúde que dê conta de atendê-la. Janira, ao destacar que o caso de Flor de Lis ainda não teve o trânsito em julgado. Procurada pela Isto É, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, informou que não procede a informação sobre o princípio de AVC da ex-deputada Flor de Lis. Ela foi atendida no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho e medicada por quadro de lombalgia, diz a nota da SEAP. Não tem nada a ver com AVC, né, pessoal? Muito bem. Prisão de Flor de Lis. Flor de Lis está presa desde agosto de 2021 e cumpre pena em regime fechado após aí a prisão. Ela teve um mandato cassado, né? Ela foi presa após ter um mandato cassado, né? A Isto É colocou aqui de forma errônea, né? Ela foi presa após perder o mandato na Câmara dos Deputados. A pastora nega o planejamento da morte aí do ex-marido, né? Ela foi condenada em 2022 a 50 anos de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, consumado, motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Tentativa de homicídio duplamente qualificado, ela foi durante ao longo do tempo envenenando o pastor Anderson na tentativa de tirar a sua vida, né? Mas como não estava, não conseguiu levar a tempo, acabaram aí optando por arma de fogo, né? Uso de documento ideologicamente falso por 2 vezes e associação criminosa armada, né? De envolvimento de arma aí que ceifou a vida do pastor Anderson do Carmo. A denúncia no Ministério Público aponta que outros acusados participaram do crime e simularam um latrocínio, roubo seguido de morte. Também foram condenados Simone dos Santos Rodrigues, a filha biológica de Flor de Lis, e de Adriano dos Santos Rodrigues, também filho biológico da ex-parlamentar, e Carlos Ubiraci Francisco de Silva, o filho afetivo, e o Flávio também, né, pessoal? Muito bem, vamos continuar lendo aqui, acompanhando.
O crime teria sido motivado porque a vítima mantinha um rigoroso controle das finanças familiares e administrava os conflitos de forma rígida, não permitindo um tratamento privilegiado às pessoas mais próximas da ex-deputada, em detrimento de outros membros da família, informou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Que esse foi aí o motivo, aí a motivação para o crime, né, pessoal? Vamos continuar a falar sobre esse assunto aqui agora na versão do UOL, né, pessoal? Mas antes de falar sobre o caso da Flor de Lis, continuar a falar sobre esse assunto, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando seu precioso like, o seu comentário, que é extremamente importante, ajuda a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. Seja bem-vindo aos novos inscritos, muito obrigada a você que já confia no nosso trabalho, que já se inscreveu, muito obrigada, pessoal. Desculpa aí o primeiro desabafo, mas é verdade, né? Os pobres, né, pessoas sem renda, né, quando elas cometem crime, é claro que tem que ser responsabilizada, tem que cumprir a pena na medida da sua culpabilidade, mas eles estão lá, cumprindo as suas penas. Os ricos, eles cometem crimes e, na maioria das vezes, recebem benesses, né, da justiça, pedem logo prisão domiciliar, parece com tudo quanto é tipo de doença, porque antes de cometer crime, esse povo não adoece. Não vê um tipo de doença nesse pessoal. Agora, cometeu crime, aparece de tudo. É AVC, é câncer, gente, é de tudo quanto é tipo de doença, esse pessoal aparece, né? Então, é mais uma aí, Flor de Lis, agora aí a defesa dela está tentando manobrar aí para colocá-la em casa, pessoal, e a justiça tem que ser rigorosa, porque não pode, né, ser desse jeito. As pessoas têm que ter, a justiça tem que ser igual para todo mundo, isso que diz a Constituição. Todos são igual perante a lei. Então, Flor de Lis tem que cumprir na medida da sua culpabilidade, só se realmente for comprovado que ela não tem condições de ficar na cadeia. E até o presente momento, não é isso que está acontecendo. Inclusive, a advogada dela foi desmentida aí pela Secretaria, né, da Penitenciária, dizendo que ela teve uma lombalgia, uma dor, né, uma dor local aqui na parte nas costas, né, que chama no lombo, né, nas costas. Então, não tem nada a ver com pressão alta, não tem nada a ver com AVC, é uma dor local, uma dor, né, muscular, não tem nada a ver com AVC. Então, já está tentando meter atestado para tentar tirar a Flor de Lis de dentro da cadeia, mas a gente está aqui acompanhando, vamos ver o que vai acontecer, espero que a justiça não caia nesse migué aí, porque a doutora Janeira Rocha está tentando meter um migué para tirar Flor de Lis da cadeia e colocá-la em casa, né? Assim é muito fácil, quando as pessoas têm um dinheiro, né, pessoal, tentam esse tipo de manobra mesmo aí o tempo inteiro. Defesa diz que Flor de Lis teve um AVC e pedirá transferência. SAP alega lombalgia, pessoal. Então, acredito que isso não vai colar, não. A ex-defesa da ex-deputada Flor de Lis, condenada a 50 anos de prisão pela morte do marido, pediu transferência dela, alegando que ela teve um acidente vascular cerebral, informando, né, a informação que foi negada aí pela Secretaria de Administração Penitenciária, né, pessoal, que lombalgia para AVC não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Flor de Lis tem estado realmente grave, que inspira cuidados urgentes, outros presos também. E precisa ser enviada para uma unidade de saúde adequada, afirmou a advogada, que representa a Flor de Lis, falou sobre o assunto em um vídeo publicado nas redes sociais e disse que os médicos da UPA, de dentro do complexo de Jericinó, onde ela está presa, não tem condições de tirá-la do estado em que ela está. Bom, se não tivessem condições, ela já teria, né, partido, né, pessoal? Então, isso aí não é verdade, eles estudaram, são médicos, estão preparados para atender as pessoas que ali estão, né? A advogada queria transferência para uma unidade de saúde particular. Claro, né? Todo dinheiro é por aí. Mas descobriu que familiares pararam de pagar o plano de saúde de Flor de Lis. Segundo ela, o cancelamento foi feito por falta de recursos e aconteceu já tem alguns meses, né, pessoal? Isso é o preço a ser pago, né, pessoal? Mediante a tudo isso que ela fez, né, pessoal? Ela deveria ter tido um outro caminho na vida dela, ela não estaria vivendo tudo isso que ela está vivendo no dia de hoje se ela tivesse pensado, né, e não tivesse aí ceifado uma vida. Defesa foca no pedido de transferência, mas alega que gostaria que a pastora fosse para a prisão domiciliar. Ela deveria estar em casa, onde poderia ter a atenção dos seus familiares, e outros presos também gostariam de estar em casa tendo a atenção dos seus familiares e tratar de forma digna a sua saúde. Os outros presos também, pessoal. Só assim, fecham todas as penitenciárias, não vai mais existir penitenciária. Todos vão ficar em prisão domiciliar, porque todos são iguais perante a lei, pessoal. Vamos combinar, né? Por favor, vamos lá. SAP nega aí o AVC, pessoal, aí negando aí, né, pessoal?
e diz que Flor de Lis foi internada com um quadro de lombalgia. A condição clínica é caracterizada por dor na região lombar, né, na parte lombar, uma dor que qualquer um pode sentir, dormiu de mau jeito, deu um movimento diferente, né, pode provocar aí lombalgia, né, e pode ser causada por lesão no músculo ou em ligamento. É uma dor muscular, não tem nada a ver com pressão, com AVC, com nada disso. Flor de Lis está no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, dentro de Jericinó. Atualmente, ela cumpre pena no Instituto Penal Talavera Bruce. Nós não achamos justo que a pastora não tenha um atendimento digno. Peraí, pessoal. Como achamos justo que nenhum outro preso, que ninguém fique em uma situação como ela está vivendo. A pensasse antes, né, pessoal? O UOL procurou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para saber se um pedido de transferência foi protocolado e se há decisão. O texto será atualizado tão logo haja o retorno. Então, a gente vai trazer aqui para vocês, meu amigo, minha amiga, caso aí haja qualquer decisão do tribunal em relação à Flor de Lis, a gente traz aqui para vocês, estamos acompanhando esse caso. Falei para vocês que nós não íamos deixar passar, né, pessoal? Tem outras coisas sendo faladas de Flor de Lis, mas que não é importante para nós, né, principalmente sobre a vida amorosa de Flor de Lis, então a gente não está tocando nesse assunto aqui, porque a nós não interessa a vida amorosa de Flor de Lis. Mas essa questão aí chama atenção, porque caso de justiça, realmente, né? Estão querendo dar um migué aí para fazer com que Flor de Lis passe para a prisão domiciliar, e a gente sabe que a coisa não é por aí. Então, caso de justiça, é questão de justiça, a gente está para você. Então, muito obrigada a você que ficou aqui até o final, e não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.